Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre algumas questões inerentes ao direito de família. E para debater o tema comigo, eu recebo o Dr. Rafael Henrique Alves, que é advogado especialista em direito civil e processo civil. Seja muito bem-vindo. Obrigado, professor, pelo convite. Muito honrado de estar aqui para falar desse tema que eu gosto bastante e para falar mais dessa área de atuação que é muito essencial para a sociedade. Sem dúvida alguma, sua fala já diz tudo, né? Direito de família, eu tenho certeza que os nossos telespectadores, as nossas telespectadoras que nos veem, que nos ouvem nesse momento, estão antenadas, né? Todo mundo hoje parece que tem alguma coisinha, um probleminha que diz respeito ao direito de família. E antes especificamente de falarmos, de tratarmos desse tema, né, eu gostaria de saber, assim, por curiosidade, até mesmo para que o nosso telespectador, a nossa telespectadora passe a te conhecer melhor aí, como foi que você iniciou nessa área? Qual é, na verdade, a sua maior ou a sua maior área de interesse na área jurídica? Na verdade, eu comecei fazendo administração de empresas por 2 anos e aí nas aulas de administração que tinha um módulo de direito, na qual o doutor ministrava, eu me apaixonei pelo direito de uma maneira geral e aí eu tranquei o curso de administração e fui cursar direito. E aí, no decorrer do curso, fui me aprofundando sobre direito de família e tudo mais, e quando eu me formei, eu comecei a pegar, né, casos relacionados ao direito de família, divórcio e tudo mais, e aí eu não parei mais. Isso aí, me sinto muito honrado em estar aqui hoje debatendo um tema tão interessante, né? Uma pessoa que nos brindou com a presença em sala de aula também, né? Muito bacana isso daí. O direito, né, é cheio de nuances. Nós temos várias áreas do direito, tributária, trabalhista, comercial, hoje empresarial e etc. E você me disse aí a questão do direito de família. Né? O direito de família, ele sempre nos toca, né? Porque sempre envolve, às vezes, por exemplo, criança, menores, envolve um relacionamento aí de um casal que não deu certo e etc. Nós temos várias situações que envolvem o direito de família. Minha pergunta é a seguinte: por que a sua escolha pelo direito de família? Desde muito novo, desde criança, já está meio que enraizado essa vontade de fazer justiça com as mães que têm problemas com pais irresponsáveis, né? Vários casos ao meu redor me indignavam desde criança. Então eu já estava na minha espinha dorsal essa vontade de fazer justiça a essas mães, essas mulheres, com esses pais, esses genitores irresponsáveis. Começou na infância isso, e no decorrer da faculdade, no decorrer do curso, isso foi me aproximando mais ainda do direito de família. É muito interessante isso aí, uma situação que vem lá desde trás, né? A pessoa já começa a ter interesse. Isso pode até inspirar alguns telespectadoras que estão aí pensando no que fazer, e às vezes você tem uma intimidade, vamos dizer, com alguma área, não estou falando só do direito, e que isso pode gerar aí um despertar na pessoa, né? Além de ter começado aí essa citada sede de justiça, conforme dito agora há pouco, ainda na sua infância, na faculdade de Direito, houve assim algum tipo de influência em optar pela atuação nessa área do direito de família? Sim. Na verdade, eu acho que eu já sabia o que eu queria fazer na faculdade ali. Eu sempre fui apaixonado pelo direito civil, né, no contexto geral. E aí, quando começaram os módulos de direito de família, com a professora Cristiane Canelas, que foi uma ídola, né, e uma influência também, aproveitar e mandar um beijo para ela, eu, com os exemplos que ela dava em sala de aula, aquilo já foi meio que inflamando ainda mais essa necessidade de atuar nisso, né? E eu falava, nossa, quando eu for advogado, eu vou querer fazer isso, eu vou querer estar lá também, como ela está falando aí, querer atuar nisso, nessas injustiças todas que a gente vê diariamente, né? É um direito, acho que, muito próximo da gente, né? De todo mundo. Sem dúvida. O direito de família está, eu acho que é inerente a todas as famílias, a todos nós. Sim. A todos nós, né? Nós temos visto aí na mídia, né, principalmente, seja
televisiva, seja jornais, seja na questão de revistas, o que for, nós temos aí a questão da Luana Piovani, né? Que você, na qualidade de advogado, que pensa, você pensa o que sobre essa exposição? Nós temos um caso, gostaria até que você explicasse essa situação da Luana Piovani, que é uma pessoa extremamente conhecida, né? Artista conhecida no nosso meio, na sociedade brasileira e tudo. Me diga aí essa situação, né? O que você pensa sobre toda essa exposição que envolveu essa artista? Olha, eu penso que, primeiramente, que é muito necessário a gente falar disso, como ela está fazendo. Eu acompanho a Luana há muito tempo nas redes sociais e eu vejo essa luta dela desde muito tempo, assim, uns 4 anos mais ou menos, que ela vem pautando essas irresponsabilidades do ex-marido, né? Ela foi casada com o surfista aí, o Pedro Scooby, e se mudaram para Portugal. Ela tem 3 filhos com ele, 2 gêmeos e um mais velho, acho que de 10 anos. E ele sempre foi muito irresponsável com as obrigações paternais, né? Essa sempre foi a grande questão aí nos vídeos que ela sempre pautou na internet. Então, em 2019 para cá, isso veio piorando, né? Como, por exemplo, ele levar as crianças, trazer para o Brasil e não ter comunicação com ela, não deixar ela falar no telefone, ou não dar o número certo para que ela se comunicasse. Então, isso vem vindo já de algum tempo. E esse mais recente, que é o que agora estourou com esse processo todo contra ela, foi porque no final do ano ele deu 3 celulares para as crianças de presente de Natal e ela questionou o monitoramento dos aplicativos. Ele trouxe as crianças para o Brasil e deu 3 celulares. Ela foi a público, no Instagram, falar sobre isso, né? Como que um pai dá um celular e não tem um monitoramento? Cadê o monitoramento? Ela fez um vídeo sobre isso no Instagram e resolveu, porque daí ele foi lá e colocou o aplicativo e postou. E ela falou assim, gente, eu faço porque resolve. Eu estou expondo porque resolve. É o meio que eu tenho de se validar isso. E aí depois veio a história da pensão, que ele não estava pagando. E aí começou toda a polêmica, que resultou nesse processo contra ela agora. Então, essa maneira de expor, né, vi muitos advogados falando, mas ela está expondo porque ela quer mídia, porque... Não, ela não precisa de mídia, ela é famosa há muito tempo. Ela só estava reivindicando direitos dos filhos, né? Vi mulheres, inclusive, falando, ela quer a pensão. Não, ela não quer a pensão, ela quer, né, para os filhos, ela não precisa, ela trabalha, ela é uma mulher independente. Então, precisa ser falado. É o meio que se tem para falar sobre isso. Como que se efetiva uma medida judicial de uma maneira eficaz? Vi muita gente falando também em páginas de advocacia. E entra com processo, ele vai preso. Não vai preso assim. Sabemos que não vai preso assim. A lei dá todos os subterfúgios para que a pessoa não arque com aquilo, né? A justiça é morosa. Então, eu acho essa exposição muito, muito necessária. Entendi. Essa sua fala sobre a Luana Piovani, que as pessoas falam que ela queria mídia, é realmente bem explicado por você agora. Aqui, doutor Rafael, a questão é a seguinte, talvez a pessoa, o nosso telespectador ou a nossa telespectadora que nos assiste, esteja passando por uma situação semelhante, parecida com essa descrita por você em relação a essa artista, a Luana Piovani, né? Essa questão toda com o marido e filhos e tudo mais, que ela levou a público, questão de celular, né? Tanto é que a gente sabe porque ela que levou a público, né? E foi isso que ela fez, ela que levou até a mídia e tudo mais. Tendo em vista essa situação, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, para que o nosso telespectador, principalmente a nossa telespectadora, que talvez esteja no mesmo, passando pelo mesmo que ela está passando, né? Como que as nossas telespectadoras podem pensar melhor sobre o que estão passando. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu acredito que a gente tem que usar a nossa voz, né? O que a gente tem de subterfúgio para poder fazer valer aquele direito, né? Então, no caso dela, por exemplo, ela alegou que o filho mais velho, que tem acho que 10 anos, tinha acesso a conteúdos adultos desde muito novo, com o aval do pai. Como que uma criança tem um celular a seu bel prazer, né, com acesso a conteúdos impróprios para o menor e o pai, né, ali, sem fazer nada, né, porque para ele, como é um surfista, a vida é louca e tudo mais. E tem muitos pais assim, né, na vida real, né, que eu digo assim, próximo de nós. Então eu acho que essas mães, elas têm que
que colocar mesmo, como se diz, a boca no mundo, para que isso pare, né? Para que isso seja uma criação coerente, seja uma criação de uma criança mesmo, né? Os pais, eles têm direitos e deveres a ser cumpridos como pai, como mãe. Então, você tem que educar uma criança, né? E não é deixar a criança fazer o que ela quer, que é o que ela estava falando nos vídeos, né? Eu me preocupo porque eu sou mãe, eu não sei que conteúdo os meus filhos estão acessando lá no Brasil, né? Então, eu acho que tem que ser falado, tem que ser mexido nisso, né? Tem que ser, né? Ou então contratar um advogado para que se fale também, para que tenha essa mediação entre os pais, já que a mãe não consegue falar. Eu acho que aí que entra o papel do advogado, nesse caso, do direito de família. Fazer essa mediação, para que o menor seja preservado, né? Que é tudo que ela estava querendo, que os filhos fossem preservados. Entendi. A questão aí que a Luana Piovani estava lá em Portugal, está em Portugal, e sobre esses direitos da mulher em Portugal, né? O que dificulta para ela? Muito, porque lá as mulheres não têm os direitos adquiridos como as mulheres aqui. Aqui, mesmo tendo, já é difícil de se efetivar. Lá não, lá a mulher não tem esses direitos. Para você ter uma ideia, uma juíza lá pediu, né, na verdade ordenou, uma mulher que foi agredida a jantar com seu agressor. Então, como que se faz? Né? É difícil para ela, estando lá, né, pôr a boca no mundo. Né? E aí ele, muito sabiamente, foi lá e processou ela lá em Portugal. Olha só. Bem, esse assunto de direito de família, essa questão envolvendo uma pessoa famosa aí, que foi para a mídia, está muito interessante, mas nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos já já, não saia daí. I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. A FIB te prepara pra vida. Trabalhe já nos primeiros anos de curso. Comece sem pagar mensalidade. FIB, 25 anos. Inscreva-se, fibbauru.br. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos tratando sobre o tema inerente ao direito de família. No bloco passado, o Dr. Rafael falou aqui sobre algumas questões, na realidade, envolvendo esse caso dessa famosa artista Luana Piovani, das questões, na realidade, de dificuldades vivenciadas por ela, que ela trouxe também na mídia, para demonstrar para as pessoas aí o que ela estava vivenciando, passando lá em Portugal. Eu gostaria, se possível, que você desse algum exemplo disso. Claro. Ela foi processada lá pelo ex-marido, lá em Portugal, né? Ele, muito sabiamente, para dar um cala-boca, entrou com ação lá. E foi deferido pelo juiz de lá que ela não se falasse mais no assunto. Né? Então, ela não pode mais falar. Então, tem toda uma campanha rolando aí na internet envolvendo esse silêncio que foi aí outorgado a ela pela justiça de lá. Então, ontem, inclusive, ela fez um vídeo chorando, pedindo para que as pessoas entoassem esse coro das mães que passam por isso.
né? Então, só para você ter uma ideia, a título de exemplo, já foi deferida a ordem lá, para que ela se calasse. Então, ela não pode mais falar sobre o assunto nas redes sociais, não pode falar o nome do pai nas redes sociais. Entendi. Essa situação, volto a dizer, uma telespectadora, alguma pessoa que nos assiste agora pode estar vivenciando da mesma forma essa problemática vivenciada por essa artista. E pela sua fala, né, que incentivou as mães a saírem dando gritos, aí, vamos dizer assim, né, em relação ao fato ocorrido, nessa perspectiva, você acha que às vezes é preciso ir a público e, entre aspas, claro, gritar pela justiça, por justiça, ao invés de, às vezes, ficarmos aí aguardando uma justiça que, na sua maioria das vezes, devido ao próprio processo e ao procedimento, se torna uma justiça um pouco morosa? Eu acho que é muito necessário usar o que a gente tem a nosso favor, né? As mídias sociais, a nossa voz, o poder emana do povo, né? Então a gente tem o poder nas mãos para se fazer valer a justiça, claro que desde que de uma maneira lúcida e consciente e usando os meios que a gente tem de uma maneira responsável, obviamente. Não é para pegar a internet, né, e fazer barbaridades por aí. Mas se a gente tem uma forma de fazer se validar esse direito, por que não? Né? Por que não usar a nosso favor, né? Isso é muito interessante, né? Por que não usar um instrumento, uma ferramenta que se tem a nosso favor e, como bem dito por você agora, claro, com responsabilidade, sabendo o que está se fazendo. Isso. Né? Nos limites da legislação e tudo mais. Ótimo, eu também acredito que o caminho é por aí mesmo. Como a gente trata aí de questões do direito de família, muita gente fala que quando está envolvida ou envolvido numa questão aí do direito de família, passa a ser muito difícil a resolução desse problema. É uma questão que é diferente de um cheque sem fundo, alguma coisa assim, para uma questão de família que envolve ali, né, pessoas que estão tão próximas, né? Filho, filha, marido, mulher, seja lá o que for. Na sua perspectiva aí, existe uma dificuldade em conciliar nessas questões de família? Muita. Principalmente quando envolve menor, que a minha maior preocupação são os menores, né, nos casos da família. Porque se é um divórcio que só tem 2 adultos, né, problema dos adultos. Mas quando tem menor envolvido, é uma preocupação muito grande, assim. Eu vejo que muitos dos pais, né, que estão ali envolvidos querem usar os filhos como escudo. Querem usar as crianças como moeda de troca, por exemplo. O que não é o caso da Luana. Ela não está usando as crianças como moeda de troca. Ela está só reivindicando direitos básicos que um pai tem que ter. Cuidados com os filhos. Mas é difícil conciliar, às vezes. Porque já tive casos da pessoa querer que a criança passasse por um estudo psicossocial, alegando que a mãe batia. E a criança foi lá e passou por esse estudo psicossocial, uma criança de 3 anos que não precisava passar por esse processo de ir em fórum, de ir em psicóloga. E aí foi constatado que a mãe realmente não batia nessa criança. Mas o pai quis usar para alfinetar. E aí eu me pergunto para quê? Né? O advogado da parte contrária tem que ter essa consciência. Né? Tem que orientar. A gente está aqui para orientar o nosso cliente. Está para mediar. O advogado é para isso. É a mediação entre as partes. Né? Sem dúvida. Essa questão do advogado que toma, como se diz o ditado aí, que o primeiro juiz da causa é sempre o advogado, que toma contato primeiro com as partes, né? Tem um papel fundamental, né? Falando um pouco da advocacia junto das questões inerentes, dos problemas inerentes ao direito de família. Como dito por você aqui, existe uma questão fundamental do advogado fazer a orientação correta em relação a esse cliente, vamos assim chamar, que na verdade é uma pessoa que está ali. Exatamente. Né? Fazer uma orientação da melhor maneira possível, se bem que as pessoas às vezes são difíceis de serem tratadas, como você disse no exemplo, às vezes, seja pelo pai ou seja pela mãe, infelizmente uma criança é usada para ir atacar o pai, ou o contrário, atacar a mãe, né? Na realidade se usa uma pessoa que é a criança ali com objetivos que ela não deveria participar, né? Porque o pai é sempre o pai e a mãe é sempre a mãe, né? Agora, se o casal está aí se divorciando, vamos assim dizer, é problema dos dois e não dos filhos, né? Então essas orientações, e dito antes na outra questão que a gente discutiu aqui, a questão de utilizarmos aí, as pessoas utilizarem mídias, a palavra que você falou é fantástica, com responsabilidade.
né? Responsabilidade. Nesse caso da Luana, eu vi muitos advogados falando, é alienação parental. Eu me pergunto, gente, mas onde que esses advogados estudaram? Porque assim, ele fez alienação parental. Porque o filho mais novo fez um vídeo, um post, alfinetando a mãe, a Luana, enquanto estava com o Pedro. Aí sim é alienação parental. O que ela está fazendo nas redes sociais não é alienação parental. Porque ela não está usando para jogar contra. A criança não está ali com ela. Ele fez isso. Então, tipo, é a moeda de troca que eu estou falando. O que é muito triste. Sem dúvida. Sem dúvida. Usar uma criança para obter outros objetivos sempre é muito triste na situação familiar ali. Mas, assim, existe sempre em direito, né? Várias questões em direito a gente costuma dizer assim, as pessoas dizem assim, é sempre melhor um bom acordo do que uma boa demanda. Né? Vamos fazer um bom acordo, um mau acordo, né? Ou alguns dizem, é sempre melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Na realidade, essa questão de se fazer um acordo, ao invés de se ficar discutindo na justiça, no poder judiciário, na sua ótica aí, realmente é melhor mesmo se fazer um acordo do que ficar aí discutindo? Qual é a sua visão? Eu sou sempre da premissa de resolver. Então, vamos resolver logo do que ficar estendendo num processo aí por anos. Porque a gente consegue fazer isso. Como advogado, a gente estende uma causa por anos, se a gente quiser. Mas vamos resolver, né? Principalmente nesses casos de família, eu acho de extrema importância que se resolva para o bem-estar do menor, inclusive, né? Vamos fixar aí um valor que seja, né, plausível para o pai pagar em dia, né? Para resolver esse problema, a questão da guarda também e tudo mais. Eu acho que a gente está aí para isso, para resolver o problema, para mediar, como eu já disse. E se não der certo, se não for cumprido, se execute, a gente expõe, né? Porque a gente sabe que dá resultado, né? A gente fazer certas exposições e colocar a boca no mundo, como eu disse, né? Que nem fugindo aí da esfera da família, indo para o direito penal. Glória Pérez conseguiu, né? Dos crimes hediondos, uma medida extrajudicial aí que deu certo, que foi para que legalizou tudo isso. Então acho que vamos resolver, né? Acho que é isso. Sem dúvida, acho que eu também sou desse tipo que vamos resolver, primeiro de tudo, da melhor forma possível, vamos nos conciliar aí, porque é sempre melhor do que ficar discutindo, né? A gente está chegando no final do programa, né? E eu gostaria que você passasse, assim, vamos dizer, uma mensagem para o nosso público, para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, nessas questões de direito de família, que são inerentes ao direito de família, que envolvem principalmente crianças, né? Crianças às vezes de pouca idade, crianças inocentes. O que a gente poderia falar de positivo, né? Uma mensagem boa, uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança, que a gente precisa muito de esperança hoje, as famílias precisam de esperança, precisam de coisas boas, né? O que nós poderíamos dizer para os nossos telespectadores, para as nossas telespectadoras nesse sentido? Então, professor, eu acho que essa consciência de que é uma criança que está em formação e que esses pais têm essa responsabilidade com essas crianças que estão aí, né, na vida, e tem esses pais como espelho, né? Os adultos são os exemplos, né? E as crianças são, né, falando aí um clichê, é o futuro da nação. Então a gente tem essa responsabilidade com essas crianças e não usar, né, essas crianças como moeda de troca, porque isso é a formação de caráter delas agora na infância. Então vamos ter um pouquinho mais de responsabilidade, tanto pais como mães também, para que essas crianças possam crescer de uma maneira digna. É isso aí. Eu gostei da mensagem, eu acho que é a mensagem de esperança mesmo, né? E objetiva. Não vamos usar as crianças para objetivos que elas não têm nada a ver com isso, né? A criança está ali, tem que ter uma vida saudável, psicologicamente, fisicamente, mentalmente. Então, eu creio que essas questões de família, o nosso programa aqui hoje, O Direito é Todo Seu, foi para passar essa mensagem para todos que nos assistem nesse momento, de que realmente a família, o direito de família ainda até hoje, embora seja já um ramo antigo, né, mas é um dos ramos mais importantes, porque a sociedade, como eu costumo dizer em sala de aula, nada mais é do que o reflexo da família, né? A sociedade que vivemos é o reflexo da família. Então, penso que, como você que disse agora há pouco,
tudo que a gente puder resolver rápido e da melhor forma possível, sem envolvimento de crianças. A frase sua foi interessante, como moeda de troca, isso é um absurdo, né? Fazer isso com uma criança. Sim. Então fica aí a nossa mensagem e espero que todos tenham gostado do nosso programa e até o próximo. Sejam todos aí muito bem-vindos mais uma vez. E fica aqui já o convite para que volte aqui, doutor Rafael, para debatermos mais temas inerentes aí à questão do direito de família, né? Talvez numa outra perspectiva, porque o direito de família ele tem uma gama de assuntos enormes. Eu acho que, né, na minha humilde opinião, é o direito mais bonito, né? Sim, é o ramo do direito mais bonito. Vou puxar aí um pouquinho, sardinha. Porque a família, né? Não precisamos falar muito de família. A família já diz tudo, né? Família é tudo de melhor que a gente tem. Então vamos preservá-la da melhor forma possível. Ao nosso telespectador, o nosso muito obrigado, porque o programa é feito, é pensado sempre em vocês. Até o próximo.